Я не брал этот кошелек. Спокойно. Como dizia Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Hoje vamos contar o filme parecido. É a história de um homem que viveu 2.000 anos e que se intitula O Judeu Eterno. Bom, eu não sei se a história me convenceu, mas comenta aí se você achou alguma inconsistência no que ele disse. Vem comigo. Tudo começa em um supermercado. Perto de uma das prateleiras, um jovem está ao telefone com sua esposa. A mulher está irritada e o rapaz está tentando se justificar por ter comprado um produto errado. Mas a conversa já começa a pender para outro lado e a mulher joga na cara dele um videogame que ele comprou também em um outro século e que ele nem se lembrava mais. Enfim, mulheres mandando nos homens que se permitem ser capachos. Ao passar no caixa, 3 pessoas estão na frente dele. O primeiro é um homem que parece um pouco. A caixa diz o valor total da compra, mas o homem coloca algumas moedas no balcão, mas acaba faltando 10 rublos do dinheiro dele. O coitado pede à operadora de caixa para deixar ele passar a compra, mas ela não pode fazer nada. Ele então olha para as pessoas que estão na fila e dizendo que se eles se importam com o destino de alguém, deveriam emprestar a quantia que falta a ele. Ele pede a eles que pensem que todos estão se preparando para um terrível julgamento e pergunta o que eles poderão dizer quando forem julgados no juízo final. O discurso dele faz um homem sair da fila e procurar outro caixa. Então ele olha para o homem que estava falando com a namorada e pergunta que falta faria 10 rublos para ele. Mas antes que ele respondesse qualquer coisa, a senhora que estava na fila entrega as moedas que faltavam ao pobre homem, que agradece e diz que os anjos não se esquecerão dela. Talvez aquele ato de bondade e empatia compense todos os pecados que ela já cometeu. Mas olha só o que acontece. Depois de ser ajudado, ele tira 50 rublos do bolso e entrega à caixa. Depois ele devolve a moeda à mulher. Não só isso, ele também coloca uma moeda de 10 rublos no balcão e diz ao jovem do final da fila que ele precisará dela. Em seguida, acrescenta que ele terá algo para se lembrar no inferno. O malucão saiu do supermercado e tudo volta ao normal. Bom, pelo menos por enquanto. Isso porque quando o jovem faz o pagamento, a operadora do caixa diz a ele que estavam faltando exatamente 10 rublos na compra dele também. Estranhamente, ele entrega a moeda que o maluco deixou no balcão. Realmente ele precisou daquela moeda. O jovem sai para um estacionamento vazio e continua conversando com sua esposa. Agora, sobre uma viagem de negócios e por uma mulher pela qual sua esposa está com ciúmes. Então, de repente, ele vê o maluco sentado na calçada. Então ele pega uma moeda e devolve a ele dizendo que não precisa do dinheiro de outra pessoa, apesar de ter sido conveniente usar para não tumultuar a fila do supermercado. O maluco pergunta se ele tem medo de queimar no fogo do Guerrena e se foi por isso que ele devolveu o dinheiro. O jovem confessa que não é muito religioso. Ao que o homem pergunta se depois de deixar o mundo, ele planeja se tornar comida de vermes apenas. O jovem diz que é matemático e acredita nas ciências exatas e pergunta ao mendigo maluco se existe mesmo alguma evidência de que Deus exista. O homem afirma que sim. O jovem, totalmente incrédulo, começa a zombar dele. Isso faz o homem chorar e deixa o jovem confuso, afinal, foi só uma resposta descabida para perguntas descabidas. Mas vendo que feriu a religiosidade do pobre infeliz, ele tranquiliza o homem dizendo que ele é jovem e tem tudo pela frente. É o momento certo para pensar no futuro, porque tudo depende dele. A propósito, ele mencionou anteriormente que pode fornecer evidências da existência de Deus. Nesse momento, o homem diz calmamente que viu Jesus pessoalmente porque ele é o judeu eterno. Aquele que não deixou o Senhor descansar em sua casa quando estava carregando a sua cruz. Disse a Jesus que ele descansaria no caminho de volta, e Jesus concordou, mas ele teria de esperar por ele. O jovem ironiza, perguntando se aquilo aconteceu há 20 anos. O homem entende que aquele assunto é estranho e diz que ficou surpreso no início também,
mas depois se acostumou. Portanto, para ele, a existência de Jesus Cristo é um fato. No entanto, ele não pode provar de forma alguma. Isso porque não guardou peças de roupa que Jesus usou. E mesmo se tivesse guardado, como poderia provar que era mesmo a roupa de Jesus? O jovem embarca na loucura do homem e pergunta, já que o homem viu Jesus, como ele era? O homem diz que ele era igual a todos os outros, apenas atormentado. Também não se lembra do rosto dele. O jovem reforça que se lembra de todos os rostos que viu na vida. Por que justamente não se lembraria do rosto de Jesus? Aquele homem estava claramente mentindo. O jovem está confuso e pergunta novamente para contar o que aconteceu. O judeu diz que Jesus estava sendo levado pela sua casa. Parou para descansar e o judeu proibiu que ele se repousasse em sua casa. Afinal, ele se chamou Filho de Deus. Foi ultrajante, então ele disse a Jesus que descansaria no caminho de volta. Deus então ordenou que esperasse por ele. Ele não podia saber quem ele realmente era e ninguém poderia. O jovem pergunta se o judeu está envergonhado por não ter deixado Jesus descansar. O homem então responde que talvez esse fosse o plano de Deus. O jovem pergunta se ele tentou se redimir. O homem admite que tentou muitas vezes, mas ninguém desceu dos céus e nenhum perdão foi dado. O jovem pergunta, o que mais ele passou todos esses anos? Já que ele é imortal, por que não ser um criminoso? O homem imediatamente rejeita a ideia. Segundo ele, ser imortal é legal só nos filmes. Na vida real, você precisa batalhar enquanto vive, e viver para sempre é mais trabalhoso ainda. Você precisa encontrar comida, um lugar para dormir e depender da bondade dos outros nas filas de supermercado quando as coisas não vão bem. O rapaz pergunta ao homem o que ele estava esperando: a segunda vinda de Jesus ou o fim do mundo? O homem diz que espera pelos dois, talvez. Ninguém sabe quando o fim virá. O rapaz fica confuso novamente e menciona que as pessoas têm medo do fim. Como pode aquele homem esperar calmamente por isso? O homem diz que ele é eterno. Isso deu a ele a possibilidade de pensar diferente. Afinal, se você cortar um dos dedos da mão, poderá continuar vivendo com os outros 4. O jovem faz perguntas mais profundas como, por exemplo, se um tanque arrancar a cabeça daquele homem, ele deixaria de ser imortal. Mas o homem diz que não, apenas viveria sem a cabeça. O homem afirma confiantemente que isso não acontecerá. Ele já tentou tirar a própria vida. Ele até tentou se enforcar no começo e ficou pendurado em uma árvore por 2 semanas. Mas o máximo que conseguiu foi uma dor absurda na garganta até que o galho se quebrasse. Mais tarde, em 1945, ele foi capturado pelos fascistas e ficou assustado. Tentou tirar sua vida novamente, mas a arma travou. Explodiu, dilacerando todo o seu braço com estilhaços. Mas as feridas cicatrizaram rapidamente. Ele veio para a Rússia da Polônia há 40 anos. O rapaz fica curioso, embora continue pensando que o pobre homem tenha algum problema mental. Mesmo assim, tem muita coisa que ele fala de um jeito que parece ser real. Mas como ele decidiu que todos esses eventos eram reais? O homem mostra seu braço cheio de cicatrizes auto-infligidas. Ele riscou o braço com as datas à medida que as décadas se passavam. Mas o jovem não está completamente convencido. Talvez o homem tenha se arranhado dias atrás com as datas como se tivessem passado 200 anos. Mas como pode aquele homem fazer isso de propósito, só para criar uma história dessas? Qual é o fundamento disso? O homem continua tentando convencer o jovem incrédulo. Então, ele dá um canivete para o rapaz e pede para que ele enfie na barriga dele, só para que ele veja que o homem é realmente imortal. É lógico que isso não vai acontecer, né? Já pensou se a polícia chega? Como ele vai explicar toda aquela loucura? Agora eles caminham pelo estacionamento. O rapaz pede a ele para contar algo da história. Por exemplo, o que estava acontecendo no 1º século. O homem responde que, em geral, era a mesma coisa. Pastores pastoreavam ovelhas e pescadores pescavam. O rapaz insiste perguntando sobre o aparecimento significativo de Jesus, reformas na igreja, quaisquer mistérios e intrigas que aconteceram na história da humanidade. O homem, perplexo, pergunta de onde ele sabe de tudo isso. O jovem responde que aprendeu com os livros. Quando o jovem pergunta a ele sobre como os vizinhos de onde morou
encarou o fato de ele nunca envelhecer, o homem diz que nunca viveu em um lugar só. Então o rapaz questiona se ele aprendeu línguas antigas e fica impressionado com a resposta dele. Ele diz que aprendeu diversas línguas, dentre elas, muitas que não existem mais. A conversa começa a tomar outras proporções. Talvez o jovem já estivesse convencido, mas ainda relutava em acreditar que estava diante de um homem que atravessou 2000 anos. Ele então continua testando o homem até conseguir achar um ponto falho na história. Assim ele pergunta sobre o universo. O homem viu muitas coisas estranhas, mas não encontrou extraterrestres. Mesmo assim, ele diz que pode realmente ser que em toda essa diversidade de mundos exista outras formas de vida. O rapaz comenta que é tudo muito profundo para um homem possivelmente alcoólatra. O homem simplesmente dá as costas e vai embora, mas o jovem continua seguindo ele e testando a paciência do pobre judeu. Ele pergunta por que Jesus o puniu se deveria ser piedoso. O homem então diz que não foi Jesus quem o puniu. Ele amaldiçoou a si mesmo com suas próprias palavras e o Senhor simplesmente atendeu ao pedido dele. A maior maldição não é que ele está esperando por tanto tempo. A maior maldição é que ele sempre será o mesmo, enquanto outras pessoas vivem e evoluem espiritualmente. O rapaz não acredita. Simplesmente não pode ser. Afinal, ele viveu por tanto tempo. Ele sabe muito mais do que os outros. Com certeza ele encontrou pessoas incríveis como Michelangelo ou Friedrich Nietzsche. O homem responde a isso dizendo que não tem como saber se a pessoa foi incrível. Todos nós somos muito bem falados depois que partimos. O rapaz pergunta como as pessoas viviam, no que elas pensavam e no que acreditavam 1000 anos atrás. O homem, sempre com respostas imediatas e confusas, responde que elas acreditavam que a terra era plana, que Deus estava sentado no céu acima das nuvens e observava cada passo dos humanos. Isso significava que ele se preocupa com nossas ações apenas na medida em que nós nos preocupamos. E da mesma forma que Deus está em todos, o diabo também está. O rapaz o provoca dizendo que são apenas palavras profundas vindas de um homem estranho. Mas o homem ignora e continua dizendo que, de certa forma, uma pessoa sempre tem uma escolha e o destino existe. O destino de uma pessoa é determinado por sua escolha, mas, a qualquer momento, ela pode parar de escolher esse destino e começar a escolher outro. Então, por que, mesmo no mundo moderno, as pessoas estão dispostas a exterminar aqueles que não compartilham sua fé? Você só precisa fazer um esforço para manter sua opinião sobre a religião de outra pessoa para si mesmo. Uma pessoa encontra algo sagrado para si mesma, e isso dá significado à vida. Mas então, ela começa a comparar as suas características e provar que o seu significado é mais importante do que o de outra pessoa. É claro que isso leva ao conflito. Nesse momento, o telefone do jovem toca novamente. A esposa dele voltou a encher a paciência. Ele pede desculpas e diz que ainda não terminou. Ele conheceu uma pessoa interessante e ficou envolvido em uma conversa. Ao desligar, ele volta a falar com o homem e se senta ao lado dele. O rapaz pergunta por que ele é sem teto, se é tão inteligente e por que não quer mudar nada. O homem diz que está vivendo como se estivesse se preparando para um grande exame, adiando a transformação de sua vida para mais tarde. Estranhamente, o jovem parece estar vivendo de forma um pouco semelhante. O homem tranquiliza dizendo que o jovem nem perceberá como isso passa. Não importa o que uma pessoa faça, a meia-idade chega e depois a velhice, e lá no fundo, todo velho se sente como uma criança. O rapaz diz que não quer pensar na velhice. Provavelmente é por isso que as pessoas inventaram a religião, para parecer que sempre haverá algo após a vida. Então, o homem sorri e diz que o jovem foi claramente enganado. O rapaz fica mais animado e pergunta ao homem o que ele pensa sobre o paradoxo da fé. Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar? O homem explica que é um paradoxo da mente. Se Deus está em sua mente, então o problema está em sua mente. O rapaz fica confuso, mas ainda provoca dizendo que se Deus não pode levantar uma pedra que ele mesmo criou, então ele não é todo-poderoso. O homem aconselha a não complicar demais as coisas, pois o problema está na mente e não em Deus. O parceiro de conversa suspira.
ele gostaria de obter algumas respostas. O homem diz que também gostaria de obter algumas respostas. Por exemplo, ele quer saber qual é o nosso propósito ou o que acontece após a vida, ou ainda, o que se precisa realizar na vida. Então ele pergunta ao rapaz o que ele faria pessoalmente se vivesse por 1000 anos. Vendo o rapaz refletindo, ele conclui que simplesmente viveria e mais nada. No primeiro dia, ele pulou de alegria. O rapaz fica perplexo. Como alguém pode se perceber como uma pessoa imortal? Então, afinal, se os humanos são criações de Deus, por que ele os criou? Deve haver algum significado para isso, certo? O homem concorda que deve haver, mas ele não sabe qual é e não conhece uma única pessoa que tenha respondido a essa pergunta. Mesmo aqueles que entraram para a história sentem que algo está faltando. O rapaz menciona Hitler como exemplo, mesmo que se imagine que ele realmente acreditava na ideia que propagava e queria mudar o curso da história. Ele se realizou? Não. Ele, na verdade, passou toda a sua vida se tornando e incorporando a caricatura de um vilão com um bigode. Ele percebeu a pergunta dentro dele, aquela que fez as pessoas se levantarem e o seguirem. Ele não sabe se alguém pode se realizar dentro do quadro do nosso mundo. Então, como uma pessoa pode chegar ao céu se há um diabo dentro delas? O homem diz que todas as emoções humanas são manifestações do medo. A parte de uma pessoa que vive nesse medo experimenta tormento eterno no inferno. Mas a outra parte delas é o amor. Mesmo na Bíblia está escrito que Deus é amor. Para chegar ao céu, alguém deve escolher Deus dentro de si. O rapaz pergunta: "Você é Deus?" O homem ri. Ele é imprevisível. Às vezes, ele o chama de homem e às vezes de Deus. Ele é um ser humano, mas nele, assim como em todos os outros, há um pouco de Deus, um pouco de amor. Mas certamente Deus deve ter um propósito para ele. Ele não pode simplesmente ter garantido tanto tempo de vida e aguardar o fim do mundo sem motivo. Deve haver um significado em tudo isso. O judeu conta as palavras de Platão: cavalos nascem e morrem, mas são apenas encarnações da ideia de um cavalo que vive para sempre. Da mesma forma, as pessoas nascem e morrem, mas são apenas encarnações da ideia de um ser humano que vive para sempre. Ela viverá até o fim da humanidade. Seu encontro não tem simbolismo. Ele pode considerar que ele acabou de encontrar a ideia de um ser humano que ele sempre encontrou, até mesmo no espelho. Todos eles são encarnações da ideia de um ser humano, altos, baixos, tristes, felizes, preguiçosos, bem-sucedidos, cheios, sombrios e abertos. Todos pensam que são únicos, mas novos vêm para substituí-los, ano após ano, século após século. Eles eram crianças ontem e hoje já são velhos, mas mesmo assim, novos vêm para ocupar os seus lugares, correndo, pulando, mastigando e partindo. De repente, o telefone do jovem toca. A mulher dele está no estacionamento tentando encontrá-lo dentro do carro. O rapaz apresenta o homem à sua esposa, dizendo que aquele homem viu Jesus pessoalmente. A mulher acha que ele está zombando dela e surta com ele, dizendo que atravessou a cidade para descobrir que ele estava dando ouvidos a um vagabundo lunático. Nesse momento, um outro homem se aproxima gritando com um mendigo, mas estranhamente, ele tem o mesmo rosto, como se fossem gêmeos idênticos. Ele diz que estava procurando por mais de 1 hora. Em seguida, os dois saem, deixando o jovem perplexo ao ver que tinha um segundo homem. A mulher dele não se importa e diz que ele estava enlouquecendo. Mas ao entrar no carro e olhar pelo retrovisor, ele percebe que estava se transformando no mendigo. Esse foi o recap do filme de 2018 chamado Agasfer. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.